versículos 7, 8 e 9. Somente esses versículos, versículos 7, 8 e 9 do capítulo 47. Trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. Então perguntou Faraó a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? E respondeu-lhe Jacó: os anos das minhas peregrinações são 130. Quantos anos, gente? E aí ele vai dizer assim: poucos e maus. Olha o que ele diz, gente: poucos e maus. Poucos e maus foram os anos da minha vida. Somente até aqui. Diga amém pela exposição do texto sagrado. Amém. Triste, né? Não é triste? Eu estou perguntando para você. Você ficou tão triste que nem conseguiu responder. Não é empolgante essa leitura. Você viu que você estava aqui, ó. Aí eu li isso aqui e você. Porque de fato é muito triste. Jacó está agora diante da pessoa mais poderosa, humanamente falando, dos seus dias, né? Faraó. E há sobre ele uma autoridade que nenhum outro homem na terra carrega. Jacó é o último descendente direto daqueles que fazem parte da tríade do testemunho geracional do nome de Deus. Quando você não pronuncia que Jeová é Deus, né? Yahvé, Deus é conhecido por esse testemunho. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Toda tese, toda afirmação, numa grade curricular, numa teoria científica, no mestrado de uma faculdade, ou até para um sermão, você precisa, se você quiser estabelecer uma tese, um entendimento de algo, estabelecer aquilo que a gente chama de tripé. São pelo menos 3 confirmações, 3 afirmações contundentes, aonde uma respalda a outra. E se você tiver essas 3 em qualquer área, na ciência, na teologia, na área jurídica, financeira, se você tiver esse trio, você está pronto para montar uma tese, você está pronto para estabelecer um argumento que normalmente não pode ser contra-argumentado, se você tiver no mínimo essas 3. Me parece que Deus vai fazer isso para o seu próprio testemunho. Tanto é que em Êxodo capítulo 3, quando o Senhor aparece a Moisés, naquela sarça que ardia, mas não era consumida pelo fogo que fumegava nela, ele já aparece se apresentando dessa maneira, que é para Moisés entender quem é que está falando com ele, na linguagem de Moisés e não na linguagem dele. Se o Senhor chega falando na linguagem dele quem ele é, Moisés talvez não entenderia. Mas se ele chega no testemunho que ele deu de quem ele é, aí Moisés entenderia. Como é que Deus vai chegar nessa ocasião? Ele já chega se apresentando dizendo: olha, Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Sou o Deus dos teus pais. E o que isso significa? Você já deve ter ouvido eu dizer isso algumas vezes, porque essa é uma realidade bíblica que vez ou outra a gente saca para esse entendimento. O que é Deus de Abraão? Quando Deus diz Deus de Abraão, eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó, Ele está dizendo: lembra do meu testemunho. E qual é o meu testemunho diante dos homens? Ora, quando eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus que falo, eu sou o Deus que faço promessas. Gênesis 12. Quando eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus que cumpre tudo que te prometeu. Gênesis 21. Não é? Agora, quem é o Deus de Jacó? Ele é muito bom.
o riso já fica frouxo na minha boca quando eu começo a mencionar o Deus de Jacó, que é o mesmo, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, mas eu gosto do Deus de Jacó. Porque Deus de Abraão é o Deus que fala, Deus de Isaac é o Deus que cumpre, mas Deus de Jacó é o Deus que sustenta o que já realizou. É o Deus que mantém aquilo que já foi feito. Isso é tão poderoso, que Davi estava muito próximo do entendimento de tudo aquilo que o Deus de Abraão fez, muito próximo do entendimento de tudo aquilo que o Deus de Isaac fez. Mas quando ele quer mencionar profeticamente nos salmos, através de canções ou de súplicas, ele faz muito mais menção no livro dos salmos ao Deus de Jacó do que ao Deus de Abraão. Camila, mas não é tudo o mesmo Deus? É tudo o mesmo Deus, mas se revelando de várias formas. Em Abraão eu falo, em Isaac eu cumpro, e em Jacó eu sustento, eu mantenho. Deus não é aquele que depois que cumpre te dá tchau. Deus é aquele que depois que cumpre fica dando manutenção para te provar que a fidelidade dele não dura só um momento, mas se estende de geração em geração. E aí Davi, por exemplo, vai mencionar, e ele vai dizer assim, quando ele menciona muito mais essa faceta do Deus de Jacó, ele pertencia muito mais, com maior proximidade do que nós, ao entendimento do Deus de Abraão. Ele está ali próximo do cânon sagrado. Mas veja, ele vai mencionar por diversas vezes dizendo assim: nós somos, ó Deus, a geração daqueles que te buscam. Nós somos a geração daqueles que te buscam, ó Deus de Jacó. Por que ele faz menção isolada a Jacó? Porque Davi tem a compreensão de que ele serve a um Deus que já falou o que tinha para falar, que já fez o que tinha para fazer, e que agora cabe a ele apenas acessar aquilo que Deus já realizou. Você vai entender isso melhor. Se Davi, alguém ligado diretamente ao testemunho de Deus, à profecia de Isaías, se ele se sente ligado ao Deus de Jacó, porque ele compreende que tudo que Deus tinha para falar para Abraão, já falou, e tudo que ele tinha para realizar, já cumpriu em Isaac, que é poderoso para trazer. Então ele compreende que tudo que ele precisa, tudo que ele tem, já existe, ele só precisa acessar. Então quando nós falamos do Deus de Jacó, e quando messianicamente, ou seja, apontando para o futuro, porque os salmos de Davi que apontam para o Deus de Jacó normalmente são salmos messiânicos. Quando ele aponta para Jacó no salmo messiânico, ele faz questão, e ele não diz eu sou da geração de Abraão e Isaac, ele diz nós somos a geração daqueles que buscam a tua face. Nós, não, catuca teu irmão que ele não entendeu, diga, estava falando da gente. Você não catucou, para com isso, menino, me obedece, catuca quem está do teu lado e diz nós somos. Ele estava falando não só dele, mas ele estava falando do futuro, aquilo que o Messias traria como comprovação de que até aqueles que não eram nascidos em Abraão seriam ligados em Abraão pelo cumprimento da palavra que Deus deu a Abraão. Quando o Senhor aparece a Abraão, o que Deus fala para Abraão, gente? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Deus fala o que vai fazer com Abraão: eu vou multiplicar a tua descendência, eu vou abençoar os que te abençoarem, eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. E aí Deus diz assim para Abraão: e em ti serão benditas só as famílias hebreias ou hebraicas, judias. Não, em ti, quem lembra? Serão benditas? Não, vem com vontade. Em ti, olha o que Deus está dizendo a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí lá no finalzinho quase da Bíblia, os apóstolos vão deixar claro que todos aqueles que recebem Cristo em suas vidas, recebem também com eles o direito de serem feitos filhos em Abraão, para que possam receber o cumprimento de todas as coisas que o Senhor disse a Abraão. Eu não sei se você está entendendo, mas quando você recebe Cristo, você não é mais um bastardinho comendo das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. O texto é claro, o texto
texto é claro, e o que o texto diz é que você recebe com Cristo o direito. Não, se eu fosse você, eu estava glorificando, porque você é brasileiro, não é judeu, mas o Deus de Abraão está dizendo: também sou teu Deus. O Deus de Isaac também está dizendo: eu também sou teu Deus. O Deus de Jacó está dizendo: eu vou me manter teu Deus, porque se você se mantém servo do meu Filho Jesus Cristo, e quem tem o Filho tem o Pai, porque quem reconhece o Filho no Pai recebe o Pai, e quem tem o Pai tem o Filho, porque o Pai e o Filho são um. Então você recebe esse direito, e a partir de agora tudo que Deus prometeu a Abraão está sobre você também, e toda a fidelidade que ele demonstrou cumprindo a promessa que fez a Abraão e Isaac, ele está dizendo: eu também cumprirei. Toda palavra que você tiver conhecimento que está sobre a tua vida, e em Jacó eu manterei essa palavra, eu sustentarei essa palavra. Deus trouxe alguém hoje aqui para acalmar o coração e para dizer para essa pessoa: ei, eu não te levantei e vou te deixar, não. Eu não te ungi e vou te dar tchau, não. Eu não comecei e não vou terminar, não. Quando eu digo que eu sou fiel para terminar a boa obra que eu comecei, eu não estou falando das coisas que você faz, eu estou falando das coisas que eu faço. Significa que eu não vou contigo até o fim do ministério, eu não vou contigo até o fim daquela empresa, não. Eu vou contigo até a eternidade, dando manutenção e sustentação a tudo que eu já realizei. O meu caráter não é só suprir, não é só prometer, não é só realizar. O meu testemunho é de um Deus que fala, cumpre e sustenta. Deus dá muitas características disso muito antes do nascimento de Isaac. Em Abraão ele anuncia seu caráter, em Isaac ele demonstra o seu caráter, e em Jacó nós passamos a conhecer melhor o seu caráter. Quando ele faz as promessas a Abraão, que não caberiam todas em Abraão, visto que ele dá um método para Abraão acessar e alcançar. E que método é esse? Peregrinar, peregrinações. A peregrinação te dá unção de conquista. Por isso quem tem de Deus uma promessa não fica parado. Você vai peregrinar, você vai peregrinar. Você é do tipo que anda de carro, anda de Uber, anda de ônibus, anda a pé, vai de metrô. Aquele que tem de Deus uma promessa não fica parado, ainda que esteja na mesma geografia de sempre. Ele se movimenta, ela é de consagração, ela é de culto à tarde, ela é de vigília. Se subir um monte ela vai também. Se tiver uma célula de madrugada na casa de alguém que ela respeita, do nada ela tá lá. Se não tiver nada para fazer em lugar nenhum, ela cria uma campanha sozinha de madrugada, bota o celular para despertar e ela ora. Ela cria, ou ele cria, um jejum semanal sem ninguém pedir nada para ele. Quem tem promessa tem movimento, quem tem promessa não fica parado. Quem tem promessa é peregrino, é peregrino, é peregrino. O que você está fazendo? Eu estou fazendo a obra de Deus. O que você está fazendo? Eu estou orando. O que você está fazendo? Eu estou adorando. Eu amo o evangelho de Jesus segundo escreveu João. A maioria dos verbos está conjugada no gerúndio. Exemplo, João 9, quando Jesus ia passando, viu um cego de nascença. Você vai ver o tempo todo o evangelho de Jesus retratado por João, dizendo, andando, orando, cantando, passando, para sugerir para nós a ideia de que ele não findou o que estava fazendo, mas a ideia de que ele sempre está em movimento. E assim a nossa vida. O que você tem que estar fazendo? Você tem que estar orando, tem que estar pregando, tem que estar lendo a Bíblia, você tem que estar intercedendo, tem que estar jejuando, você tem que estar buscando a Deus. E quando está tudo muito parado, o que você faz? Você inventa motivos de oração, inventa campanha, inventa propósito. Eu vou ficar não sei quantos dias sem beber refrigerante, agora eu vou ficar não sei quantos dias sem comer açúcar, agora eu vou ficar assim, vou fazer isso. É a necessidade de peregrinar em cima
pode. O que é isso? Há uma unção específica para isso. Que unção é essa? É a unção de conquista. Quando o Senhor chamou Abraão, deu a ele esse método para que ele pudesse acessar o cumprimento das promessas que Deus fez para ele. Deus não diz, fica aí parado que eu vou te abençoar. Fique aí porque a palavra é minha e eu vou cumprir o que eu te falei. Não, Deus diz para ele: levanta, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus está dizendo para Abraão: levanta, se movimenta, bora fazer uma mudança, sacode essa poeira, vão peregrinar, bota essas pernas para esticar. E enquanto ele caminhava em direção a Canaã, o texto vai dizer que quando ele chega ali, parece que Deus gostou da peregrinação dele, porque aparentemente Canaã era o destino final. Mas como ele chegou ali com boa disposição, e o texto diz que quando ele chega ali, a primeira coisa que ele faz não é uma rede para descansar, a primeira coisa que ele faz não é armar a tenda para dormir. O texto diz que quando Abraão chega aonde Deus disse que ele chegaria, a primeira coisa que ele faz é erguer um altar de adoração e de devoção ao Senhor. Eu tenho para mim que foi nessa hora que Deus disse: esse dá para andar um pouco mais, esse dá para peregrinar um pouco mais. Dali para frente, Deus não só confirma a promessa, como começa a trazer promessas novas, promessas que não caberiam só em Abraão, mas que por causa daquela maneira de peregrinar, por causa daquela maneira de caminhar, por causa daquela maneira de conquistar, por causa daquela maneira de se mover, Deus vai dizer a Abraão: a partir de agora, levanta-te e caminha, porque aonde tu colocares a planta do teu pé, ali eu vou te dar por direito, vai ser possessão sua e da tua família. Os filhos de Abraão nem nasceram, os filhos dos filhos de Abraão nem nasceram, e Deus já estava dizendo: enquanto tu caminhar, eu vou levantar um herdeiro aonde você passar, porque aquilo que eu estou para fazer em você é tão grande, que não vai caber dentro de você, vai transbordar, e verás o bem dos teus filhos, e o bem dos filhos dos teus filhos, dos filhos dos teus filhos, e eu te abençoarei até 1000 gerações. Meu Deus, peregrina, levanta, anda, se movimenta, conquista. E Abraão foi sem dúvida, um dos maiores peregrinos que já passou por essa terra. Poucas pessoas andaram tanto quanto ele, poucas pessoas percorreram tanto quanto ele, porque aonde ele ia, ele sabia: já é meu. Só para eu ter certeza que você está me ouvindo bem, a grosso modo ele sabia que aonde ele ia, ele tinha que pisar, porque já era dele. Então ele sabe que vai ser possessão, é possessão dele à medida que ele pisa. É tipo assim, ó, é teu, mas tu tem que pisar. Para quê? Para oficializar. Então o que ele tinha que fazer? Eu tenho que pisar, eu tenho que conquistar. Isso não é ganância, isso é obstinação. Eu tenho um objetivo, eu tenho uma missão. Eu vou tomar posse dessa terra. É por isso, meu irmão, que pode entrar cananeu, jebuseu, amorreu, eteu, eveu, qualquer eu do eu. Ninguém pega o que Deus já deu a Abraão e seus filhos, nem sob uso capião. Eu lembro quando Deus tirou os filhos de Israel do Egito e falou que eles iam entrar em Canaã, a terra estava tomada de inimigo. E talvez você pense: Camila, como é que eu tenho essa unção de conquista? Como é que eu estou debaixo da palavra que Deus deu a Abraão em Cristo? Como é que eu vou tomar posse de um direito de uma coisa que você diz que é meu, mas eu ainda não tenho? Porque você não conquista, e normalmente ou você não vai por paralisia espiritual, porque você acha que se é de Deus tem que vir até você, ou você não vai por medo, por achar que outros já conquistaram um território que era seu. Então você fica esperando Deus matar teu inimigo, para que você não tenha necessidade de entrar numa guerra para tomar posse do que é seu, sobre a justificativa desanimadora
de alguém que não entendeu a libertação que viveu e fica parado no lugar com mente de escravo, dizendo: há um dia quando eles saírem, há um dia quando o diabo desistir de mim, há um dia quando o outro parar de ser viciado, há um dia, quando Deus quiser, Deus tira, quando Deus quiser, Deus salva, quando Deus quiser. Conversa fiada. Você não tem unção de conquista. Quem tem palavra tem conquista. Então presta atenção. Se você tem palavra, eu repreendo a ausência do seu entendimento sobre essa questão. Eu repreendo. Você está debaixo de uma unção. Camila, como é que você sabe disso? Porque você está debaixo de palavra. Não, Camila, mas eu nem sei se eu estou, irmão. Segunda-feira, 9 horas da noite, tu na casa de Deus, tu está debaixo de palavra. Estava na igreja ontem, a maioria aqui estava na igreja ontem. Estava no culto lá da sua igreja ontem. Teve gente que quando se arrumou hoje para vir para cá, ninguém nem entendeu nada. Falou: tá indo para onde? Para a igreja. Aí ouviu de novo. Se essa noite não for de peregrino, eu não sei mais que noite é, irmão. Aqui está um povo que está debaixo de uma unção de conquista. Eu não vou ficar parado, eu vou tomar posse. Eu vou meter o pé, eu vou entrar na terra. Eu vou pegar aquilo que é meu. Você tem que acessar. Você tem que acessar. Não é porque é seu que você não acessa. Ou melhor, que você espera que aquilo acesse você. Eu vou tentar te explicar de um jeito bem didático, bem infantil, para que todo mundo entenda. Abraão vai indo, e agora Deus estabeleceu um método para ele manifestar essa unção. Toda unção precisa de um método para ser manifestada. Você precisa de um caminho. Cada unção abre um caminho. Então ele está debaixo de palavra, Deus está com ele, mas Deus vai dar para ele um caminho para manifestar o cumprimento da palavra que a vida dele carrega. E qual é a palavra que Deus dá para ele a partir de então, pós-Canaã? Deus diz assim para ele: aonde você botar a planta do seu pé. Então ele começa a peregrinar. Quanto mais eu ando, mais terra eu tenho, mais filho Deus me dá, mais multiplica. Você está entendendo? O pensamento é esse: crescimento, multiplicação, prosperidade e honra. É isso que está rolando aqui. Quanto maior a extensão, maior a projeção da glória de Deus em cima daquilo que foi feito. Quando eu peregrinava, sai Abraão debaixo dessa visão. Só que, rapaz, ele conquista muito. Não há nessa terra homem que tenha tido maior patrimônio que se há registrado no texto sagrado, tanto de promessa quanto territorial, do que Abraão. E quando ele já estava muito velho e já não tinha força para peregrinar da mesma maneira como peregrinava antes, aí Deus não muda a palavra, ele muda o método. Você tem que entender isso, ó cabeça branca. Ou você que tinha 18, quando Deus fez promessa, e agora está com 52, 62, 72, achando que Deus prometeu, quando eu cantava, quando eu pregava, quando eu subia os montes e as campinas, quando eu não tomava remédio de pressão, quando eu isso e aquilo. Deus está dizendo: ei, você está achando que a tua idade faz eu retirar o peso da minha promessa? Eu não tiro a palavra por causa da sua circunstância. A palavra mantém, eu altero o método, mas a palavra se cumpre. E uma vez que Abraão já não pode mais peregrinar como peregrinava, agora Deus vai dizer para ele, antes de que ele saia dessa terra, Deus vai dizer assim para ele: Abraão, sobe a montanha mais alta que você aguentar subir, vai lá pro cume, lá no topo, e de lá de cima levanta a cabeça, levanta os teus olhos, porque agora o método não é mais na perna, agora é nos olhos. Aonde a tua visão alcançar, ali eu vou selar a promessa que eu te dei. Sobe, Abraão, velho e cansado, mas cheio de palavra e de cumprimento. Se dá para ganhar mais, eu vou. Se Deus está mandando, eu vou. É Ele que me dá força, me dá perna, me dá fôlego, eu vou. Quando Ele chega lá em cima, Ele não olha um palmo, não. Ele olha por cima das montanhas. E o Senhor está dizendo: esta terra eu darei aos filhos dos teus filhos, aos filhos dos teus filhos, dos filhos dele. Por quê? A perna não vai mais, a mão
mais. Mas tudo que não couber na sua mão e tudo que não puder ser conquistado pelas suas pernas, a visão. Levanta essa cabeça, levanta essa cabeça, levanta a cabeça. Seja profeta de Deus para alguém aí agora e diga para essa pessoa: olhe mais longe. Ei, mãe, aonde você não conseguiu ir mais, teu filho vai depois, muito além. Ei, pai, aonde vou me calacando robalagacho. É porque eu ainda não sou mãe, porque se eu fosse, eu já estava pulando dessa cadeira dizendo: a visão para o meu filho é grande, ele vai muito além. Eu vou repetir: ei, mãe, ei, pai, da onde você parou, o teu filho vai muito mais além do que você imaginou. Essa empresa de família não morre em você. O ministério evangelístico não morre em você. Você não será o último avivalista da sua família, será apenas o primeiro. Depois de você, Deus vai levantar muita gente debaixo da visão que Ele te entregou. Então levante a cabeça e olhe além. Veja com os ouvidos. Veja com os ouvidos. Deus não disse enxerga, Deus disse veja. Deus não disse olha, Deus disse visão. Visão você tem até de olhos fechados. Deus está dizendo: é visão, é visão, é visão. Ouça! Veja com os olhos, veja com os olhos, veja pela palavra, veja através daquilo que Ele disse. Feche os olhos e imagine. É nisso que Deus está dizendo que vai trabalhar. O que você for capaz de ver. Completa para mim, por favor. O que você for capaz de. Ele está sendo treinado há mais de 25 anos. Quem são as pessoas que têm capacidade de ampliar a visão? Aquelas que começaram a ver pequenos começos e não ignoraram, um passo atrás do outro. Quantos aqui já fizeram uma viagem para um lugar assim, bem longe? Muitas horas. Outra cultura. Outra cultura. Camila, dá para fazer essa viagem no Brasil? Dá. Você tem um lugar, cada lugar aqui nosso tem uma cultura diferente, um sotaque, uma comida, um trato. Quem já conheceu uma cultura um pouco diferente da sua? Quem foi um pouco mais além? Camila, nunca saí de São Paulo, nunca saí daqui. Nunca. Pois se você está debaixo dessa palavra é porque você vai sair. Mas o que eu quero dizer é que quando você transcende um limite territorial e conhece outra cultura, tua mente expande. Você não volta com a cabeça do mesmo jeito. Expande. Albert Einstein chegou a colocar isso no campo da física, dizendo que uma mente que chega ao conhecimento de algo que ela não conhecia, ela dilata e jamais pode voltar ao tamanho ou ao estado original. Expande. E visão fala sobre isso. Não fala sobre a capacidade que você tem de enxergar, mas fala sobre a capacidade que através do conhecimento você tem de expandir o que você enxerga. Projetar por cima dos muros da tua casa. Projetar por cima da rua não asfaltada que você mora. Projetar por cima da família disfuncional que você nasceu. Projetar por cima da faculdade que você não fez, dos diplomas que você ainda não carrega. Projetar por cima de uma realidade espiritual carente até o momento. Projetar por cima da quantidade de remédios tarja preta que você anda tomando. Irmão, Rivotril não tira a sua capacidade de expandir. Deus trouxe hoje você aqui para dizer: ei, as circunstâncias do teu território físico, espiritual e emocional, elas são circunstâncias, mas a minha palavra é uma realidade. Tudo depende da capacidade que você tem de expandir o que eu já te falei na tua mente. E isso é visão. Isso é visão. E Abraão tinha isso.
E Deus lhe deu. Em Isaac se cumpre. Em Isaac se cumpre. Me parece que Deus hoje quer lembrar algumas pessoas aqui que têm promessas. E Ele fala através da minha boca nessa noite, dizendo: sou homem para mentir? Sou filho do homem para me arrepender do que eu falei? Falaria e não faria? Diria e não cumpriria? Parece que Deus veio olhar algumas pessoas nos olhos hoje. E aí agora eu vou usar da minha linguagem, que é do populacho. Parece que Ele está dizendo: o que você está pensando, rapaz? E agora eu vou usar do meu carioquês e vou para um pouco mais embaixo. Tá achando que eu sou moleque? Tá achando que Deus é menino? Tá achando que Deus pega dinheiro emprestado com o banco? Quem faz isso é a gente. Senhor de todas as coisas, como disse Gabriel a Maria, porque para Deus nada é impossível. Em Isaac então Deus cumpre. Em Isaac Deus cumpre. Fica então esses testemunhos. Mas você vê o anúncio do Deus de Jacó na realização do que Ele faz na vida de Abraão e na realização daquilo que Ele faz na vida de Isaac. Você vê em Abraão, Gênesis 21, quando ele cumpre Isaac, Sara maravilhada andando de um lado para o outro, porque ela está dando leite, porque ela está amamentando seu filho. Veja, ela já tinha de Deus essa promessa de que ela geraria um filho. Quando a promessa se cumpre, Sara não dá uma festa porque deu à luz a Isaac, mas dá uma festa porque o menino amamentava. Era ela que amamentava o menino. Veja, ela já esperava, mesmo quando ria, a certeza de um Deus que faria o impossível. Querendo ou não, quando Isaac se cumpre, Isaac é a revelação de uma palavra que ela já ouvia há 25 anos. Amém? Amém? Mas o leite Deus não falou. E como ela já era uma mulher muito avançada em idade, ela só projetou a ideia do filho. Ela não imaginava que ela o manteria. Deus falou do filho, mas não falou do leite. E a gente é bem setorizado nisso, né? Deus fala uma coisa, a gente só foca naquilo que Deus falou e não consegue imaginar as coisas que são provenientes, necessárias, em cima daquilo que Deus disse. Isso é o anúncio do Deus de Jacó, você vai entender. É tão tremendo que Deus diz assim para você em algum momento da sua vida: olha, eu vou te dar um filho. E aí, se você passa dos 40, você já começa a dizer: Deus, não me dá não, porque eu não vou ter condições de criar, de fazer isso, aquilo, dependendo do nível de pessimismo da sua mentalidade. Porque você só foca no que Deus disse que ia dar. Como quem diz assim, ó, depois que eu te der, tchau. Tu que cuida do menino. Depois que Deus diz que vai te dar uma empresa, rapaz, se tu tiver no auge do teu fervor, tu diz yes, bora, manda ver. Só que se o tempo passar demais, você diz: Deus, não me dá mais não, pode dar para meus filhos. Gente, Abraão fez isso. Depois dos 25 anos, quando chegou a hora de Sara dar a luz, Deus disse assim para Abraão: é agora que Sara vai dar a luz. Aí ele diz: abençoa Ismael. O que ele está dizendo? Ó, tudo que tu ia fazer com Isaac, faz com Ismael. Por quê? Porque nem eu e Sara vai dar mais conta de ter menino, não. É o que ele está querendo dizer. Só que aí Deus diz assim, ó: eu vou abençoar Ismael, mas a promessa que eu te fiz foi em Isaac. Então era Deus dizendo para Abraão: Abraão, não tenta pegar o meu olhar e colocar ele sobre a vida de Ismael para tentar me desviar de Isaac por causa da tua velhice, por causa da tua circunstância. Aí você vai entender por que quando Sara termina o período de amamentação de Isaac, ela dá uma festa. Porque de acordo com a idade e a realidade da vida dela, ela só pensava o quê? Eu vou ter esse filho e vou dar para outro criar.
Só que ela está andando pela casa, em casa medita, Gênesis 21. Ela está andando pela casa e está dizendo assim: Ei, Abraão! Olha os dois, surpreso. Quem diria, hein? O texto diz assim: quem diria que Sara, tua mulher... A doida mesmo, ela que tinha botado a garra na cama do homem. Só que agora, vivendo a promessa... Ei, Abraão, quem diria, hein? Que Sara, tua mulher... Como quem diz, não vai precisar de outro. Que Sara, tua mulher, daria à luz a um filho. Só que o texto diz que ela continua: Ei, Abraão, quem diria, hein? Tá vaidosa, a doida, porque ela mesma não diria e agora tá dizendo. Quem diria, hein, Abraão, que Sara, tua mulher, amamentaria. Sabe o que ela tá dizendo? Ei, Abraão, Deus que ia dar o filho, mas quem diria que com o filho também ia vir o... Leite não fala só de provisão. Leite fala de manutenção em cima do que Deus realizou. Camila, como é que isso é verdade? Isso já era verdade lá em Abraão. Você vai ver que Deus disse que deu aquela terra para Abraão. Quando Moisés liberta o povo e Moisés leva o povo para conquistar Canaã, e Josué entra com o povo na terra, o texto é claro. Qual era a promessa que Deus cumpria ali na vida dos hebreus depois da libertação do Egito? Vocês vão entrar em Canaã, uma terra que mana. Você tem que abrir a mente. Deus não está falando de milhares, Deus está falando de milhões. A gente está falando de uma quantidade de gente que vai se multiplicar como grão de areia. A gente está falando de uma quantidade de gente que vai se multiplicar como estrelas do céu, porque essa é a promessa. Então veja, por que é que esse povo vai chegar num lugar e Deus faz questão de dizer que não vai dar só mel, mas Ele começa a promessa dizendo: quando vocês pisarem nessa terra, eu vou introduzir vocês numa terra que mana, leite e mel. Agora você entende por que você tem que conquistar. E Deus vai te levar a conquistar no tempo certo. Alguém pode olhar para Canaã nos dias de Moisés e dizer: por que Deus deu pra gente coisa que o inimigo está ocupando? O problema é do inimigo, já é meu. E à medida que eu marcho para lá, ele vai ter que sair de lá, porque promessa de Deus que é minha, outro não pega ela por uso capião. Ela é minha e da minha descendência para sempre. Quando Deus diz leite e mel, Ele está dizendo: já dei a terra, já dei a novidade e vou dar a manutenção. Ali é Deus em Abraão, já dizendo: sou Deus de Abraão, sou Deus de Isaac e sou Deus de Jacó. Eu estou sentindo uma autoridade profética tão grande aqui. Eu vou repetir, porque assim diz o Senhor: sou Deus de Abraão, sou Deus de Isaac, sou Deus de Jacó. Meu Deus, abre os ouvidos, porque assim te diz o Senhor: eu falo, eu compro e eu sustento, eu mantenho. Quando eu dou um filho, eu dou leite. Quando eu dou a casa, eu dou IPTU. Quando eu dou o carro, eu dou o seguro. Quando eu dou o carro, eu dou tudo com combustível. Quando eu dou visto, eu também dou a viagem. Quando eu dou um passaporte, eu também dou um avião. Eu sou a causa, eu sou o motivo. Assim diz o Senhor: sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, e tu verás que eu sou o Deus de Jacó. Tu verás nos teus filhos o Deus de Jacó, na tua empresa o Deus de Jacó, no teu ministério o Deus de Jacó. Pega na mão de alguém aí e diga: 2025 é o ano do Deus de Jacó. Ele vai manter, Ele vai prover, Ele vai emanar, Ele vai emanar. Adore ao Deus de Jacó. Mostre que o salmo de Davi era verdadeiro. Nós somos a geração daqueles que te buscam, ó Deus de Jacó. Eu não sei se você está
para te fazer promessas. Você está entendendo isso? Senão eu pregaria sobre o Deus de Abraão. Deus não te trouxe hoje aqui para dizer que vai cumprir tudo que já te prometeu. Não, eu não posso te fazer criar uma expectativa errada. Hoje você não veio ouvir promessas e nem cumprimento. Deus me autoriza a dizer assim, ó: falei, já fiz, só falta você. Entra, acessa, vai pra cima, pega. Há uma palavra de ordem aqui, quem tem ouvidos ouça. Pega, vai entrando e dizendo pra capetada: é meu, e eu não vou recuar. A uva é minha, os olivais são meus, a promessa é minha, já é meu. Eu não vou conquistar, eu já conquistei, eu só vou entrar. Entra. Se tiver profeta, mostra pra quem tá do teu lado que ele não veio pra uma noite de um evento gospel. Mostra que ele entrou na roda de profeta e profetiza sobre ele. Entra, grita aí no ouvido dele: pega esse casamento, pega esse filho, pega essa cura, pega porque tá disponível, pega porque já foi liberado, pega porque Jesus já entregou, pega. Grita para os dois aí e diga: pega. Não, você não gritou. Incomode alguém e diga: pega logo, mete a mão e pega, vira a chave, entra. E quando o inimigo disser: tá fazendo o que aí? Você vai responder: o que você tá fazendo aqui? Tá sabendo não? É meu, esse filho é meu, esse marido é meu, essa unção é minha, esse território é meu. Vai pra cima e pega. O Deus de Jacó está procurando aqueles que têm conhecimento do que lhes pertence. Ele está procurando aqueles que têm conhecimento e vontade de pegar o que é seu. Camila, tudo que é meu vai vir parar na minha mão. Nem teu filho de 3 anos para na tua mão se tu ficar parado. Que fará as palavras? Já pensou se a mulher do fluxo de sangue ficasse em casa dizendo assim: se é de Deus eu ser curado, ele vai vir aqui. Se tão somente eu tocar. Rapaz, tem sangue ali, mas também tem unção de conquista. Tá ali uma filha de Abraão. Como é que a gente sabe disso? Ela tem consciência do que ela tem direito. Porque quando ela toca e estanca a hemorragia, ela vai embora. Só que Jesus chama ela de volta, não para curar o corpo porque já estava curado, mas para trazer consciência da mente, porque ela tinha consciência. Tanto é que quando Jesus olha para ela, ele não diz nenhuma outra coisa a não ser: filha. Filha de quem? Filha de quem? Filha de quem? Abraão! Foi curada de novo. Porque uma mulher com uma unção de conquista dessa, meu irmão, não pode ser curada só do corpo, não. Tem que ter a consciência renovada. Pra quê? Pra sair dali e conquistar muito mais. Agora, quem me conhece sabe a paixão que eu tenho nesse texto. Inclusive tem que vigiar nesse parêntese, porque senão eu fecho nele. Eu sempre digo quando olho para esse texto: foi lá, pegou, não pediu e levou. Olha o texto direitinho. Pegou o que queria sem pedir, não foi roubo. Só uma legitimidade pode te conceder a autoridade de entrar e pegar uma coisa sem pedir. Irmão, nós só estamos autorizados a pegar sem pedir o quê?
Jairo ainda não tem a plenitude desse conhecimento. Aparentemente ele é o príncipe. Aparentemente não. Ele é o príncipe da sinagoga. Para nós ele é mais crente do que ela. Só que ela está numa circunstância que leva ela a mover-se numa fé que ninguém ainda tinha tido antes dela. Resumo da obra: ela me indignou. Porque eu digo: Senhor, eu estou igual o Jairo, fazendo campanha, marcando data, entregando voto, te convidando, marcando horário. E essa desavisada entra no caminho do Senhor para minha casa, que a prioridade era de quem, gente? Só que o conhecimento muda as prioridades. Ela vai lá, não toca em Jesus, não fala com Jesus, vai na fé, porque dizia consigo. Quando você sabe o que é seu, você não pede autorização e nem concordância a nenhum outro. Porque dizia consigo: se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Olha a unção de conquista dessa mulher. Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Sai ela anêmica, calva, unha fraca, pálida, mas está debaixo de uma unção de conquista. E na unção de conquista, você não pede, você toma. Quer pedir? Pede a Deus graça. Lembra? E deu Deus graça a Daniel diante do chefe dos eunucos. Por quê? Ele ia entrar num movimento de santificação que só poderia ser autorizado por um pedido. Então ele está preso. E o texto diz que Deus deu para ele o quê? Está precisando pedir, pede a Deus. Está precisando tomar, pede a Deus unção de conquista. Ela vai, toca na orla das vestes e é curada na hora. Rapaz, essa mulher é tão ousada, tão ousada. Ela está tremendo, ela está atônita, que ela vai pegar na encolha. Pegou o que queria, estancou no corpo e vai indo embora. Se Jesus não chama de volta, nem obrigada ela dá. Que legitimidade é essa? Aí todo mundo que lê esse texto, se estiver passando por um processo, você pensa assim: puxa vida, Deus, estou eu aqui pelejando, buscando, orando para receber o que eu te pedi. O outro irmão chegou outro dia, é crente há 3 meses, não conseguiu nem mudar o guarda-roupa, e ele já está patinando na vitória. E eu aqui, tua serva, renunciando. E aí eu me lembro que quando eu olhei esse texto, eu fiquei com ciúme dessa mulher. O que ela tem que eu não tenho? E aí Deus falou para mim: são vocês que gastam tempo pedindo para usar o que eu já... Olha para cá. Filho não pede, filho tem acesso. Quando nós estamos falando aqui no contexto de unção de conquista, e esse era o exemplo quase que infantil que eu ia dar para você chegar a esse entendimento espiritual. Quem ainda está comigo, diga amém. Quem aguenta mais 15 minutos sem murmurar na consciência, diga eu aqui. Quem não aguenta já vai embora, que é para não pecar contra Deus. Senão você vai perder a noite toda por causa de 15 minutos. Então melhor ir agora, vai na fé. Veja, sua casa, vamos lá. Você carrega a sua casa na bolsa? Tua casa cabe na tua bolsa? Não cabe. Quando você quer ir no banheiro, mesmo estando dentro da tua casa, você traz o banheiro para onde você está? É você que tem que ir lá. Tua geladeira é a tua geladeira que imagina o que você quer comer, tira de dentro dela o que tem, lava, picota, pica e vai lá onde você está e te entrega? Então vamos lá. A casa é sua, minha. Vamos lá, a casa é de quem? Bora lá, a casa é de quem? Rapaz, tem uma preguiça de um povo que parece que tem um dente colado. Eu vou orar por uma unção de conquista para você ainda hoje. Não, sério, você precisa, cara. Precisa. Cara, você quer conquistar e não abre a boca. Até para comer tem que abrir a boca. Vamos lá, a casa é... Pronto, já está recebendo um óleo aí de conquista. A casa é minha.
Você pede licença para entrar na tua casa? Rapaz, é a tua casa, não é um despacho não. Quem é do mundo entendeu. Quem veio do mundo entendeu. Quem não veio, glória a Deus que não entendeu. É a tua casa, meu irmão. Você não pede para entrar na tua casa. Você abre a porta aí. Teu quarto, o quarto é de quem? Tu pede para entrar no teu quarto? Com licença aí, tô entrando no meu quarto. Ó, vou deitar aqui na minha cama, hein? O quarto é teu, a cama é tua. Geladeira! Você abre a geladeira conversando com ela, dizendo: ô, dona geladeira, ó, vou abrir aqui, vou pegar uma maçã, vou pegar um suco de laranja, vou pegar, dá licença aí. Rapaz, a geladeira tu vai lá, abre e pega, é ou não é? Porque a casa é sua, a geladeira é sua, e você tem consciência que aquele lugar pertence a você. Logo isso te dá um empoderamento. Ai, eu tô sentindo uma unção de Deus aqui. Um empoderamento. Rapaz, você quer ver a pessoa mais mansa do mundo virar um leão? É receber desaforo dentro. Rapaz, pode ser a mãe mais mansa do mundo. Ela sai da cozinha com a mão molhada, dizendo: eu não sou tuas negas. Na minha, você vai ter que me respeitar enquanto estiver debaixo do meu. Isso é senso de pertencimento. O filho pode ter 30, 40 anos. Se ele falar uma palavra errada na casa do pai, o pai diz: olha aí tuas palavras, você está na minha. Senso de pertencimento. Deus está dizendo: se você souber o que é teu, você não briga com o inimigo, você expulsa ele de lá, porque a casa é sua. O filho tem acesso. Então, quando eu olho para Marcos 5 e eu vejo a mulher do fluxo de sangue pegando algo que Jairo está pedindo e ainda levando na frente dele o que ele pediu primeiro, eu vejo que tudo é uma questão de consciência e conhecimento. Se você sabe que é seu, tu não entra na fila. Se você tem acesso ao que você sabe e precisa fazer na tua conta, você não fala com o gerente. Alguém está entendendo o que Deus está falando aqui? É uma questão de consciência, é uma questão de visão. Então, tudo isso aponta para o Deus de Jacó, o Deus que daria manutenção. O que isso significa? Está aqui, a mulher do fluxo de sangue pegou, por causa do Deus de Jacó, o Deus que dá manutenção àquilo que já realizou. Então, você tem que entender isso. Ah, Camila, quando Deus fizer, e Deus está dizendo: não, eu já fiz, quando você fizer. Quando você entrar, quando você se apropriar, quando você tomar posse, quando você entrar, quando você entender que o mundo é meu, a chave é minha, o pecado e a morte eu venci, aí você vai e toma. Agora, tudo isso se realiza em quem? E eu fecho aqui, aonde nós lemos inicialmente. Tudo isso se encerra, ou melhor, não é um encerramento, né? Porque é a manutenção. Tudo isso se consolida em quem? Jacó. Porque o Deus que mantém, cuja face revela manutenção eterna, é o Deus de... Agora olha como Jacó se sente nos seus dias. Viveu tanta coisa. Gente, você sabe quem é Jacó? Lutou com Deus e venceu. Desse jeito. Desse jeito. Lutou com Deus e venceu. Camila, eu não entendi. Lembra? Lembra da batalha? Lembra do anjo dizendo: me solta que eu tenho que subir. Já deu minha hora. Eu só te solto depois que tu me abençoar. Feriu a coxa, mas levou. Quando você sabe o que você quer, ferida não te dá medo. Ela revela o que você teve que pagar o preço para ter.
lutou com Deus, venceu. O cumprimento de todas as promessas que Deus fez em Abraão vão ter manutenção em Isaac, porque é dele que provém todas as tribos. Responda para mim com inteligência se você está acompanhando a mensagem. Esse homem é importante, sim ou não? Faz igual o mineiro, diz não! Não! O paulista faria como? Engraçado que nem sendo paulista você reage, né? Entendi, no caso o paulista não faria nada, ficaria reflexivo. Ok. Então vamos lá, esse homem é importante, sim ou não? Muito importante. Só que por ter perdido o filho, na sua ideia lá atrás, ele pensou que perdeu também o nível do relacionamento que ele tinha com Deus. Então no dia que ele julgou, no seu próprio entendimento, porque o corpo de José nunca foi visto e nem mostrado. O que mostraram para Jacó foi uma túnica toda suja no sangue de animal. E disseram para ele: reconhece se esta é ou não a túnica do teu filho José. O que ele deveria ter dito? Sim, é do meu filho ou não? Não é do meu filho. Essa foi a pergunta que lhe foi feita. Só que o mundo e a malignidade do mundo e nas pessoas que o maligno opera, elas usam as circunstâncias visuais para poder embaçar a promessa que a gente carrega. Por força do que você vê, você tende a esquecer do que Deus falou. Por isso a fé não anda por vista, porque a vista embaça a clareza da palavra que Deus nos entregou. Embaçado pela visão, ele traz uma sentença: se a palavra tivesse poder para matar, somente uma pessoa teria matado José, Jacó, seu pai que mais o amava, porque ele foi o único que declarou que José estava morto. Não só morto, ele foi-se embora na visão e ele disse: certamente está despedaçado meu filho José. Lá no capítulo 37, uma besta fera o comeu. Veja como a visão foi levando ele para um cenário cada vez mais catastrófico. Aí quando ele viu que isso aconteceu, sabe o que ele disse? Com choro hei de descer a sepultura ao meu filho. Passaram-se os 30 dias do luto, ele não se recuperou. Passou 60, ele não se recuperou. Passou 90, ele não se recuperou. Então seus filhos vieram para consolar aquela cambada de hipócrita. Porque quem quer consolo de verdade não retira de você a verdade que você tem direito. E eles continuaram mantendo a mentira. Por que mentira? Eles poderiam ter dito: pai, José nunca morreu, ele foi vendido. Isso poderia ter dado abertura para uma esperança. Ora, se não for despedaçado, vai estar vivo em algum lugar. Mas não, a maneira que o inimigo tem de te fazer acreditar que tudo que Deus tinha com você acabou, é levando sua própria mentalidade a acreditar que aquilo não existe mais. Você sabe por quê? Porque o diabo não pode sentenciar os planos de Deus. E Deus não retira as palavras que ele falou. Só tem uma pessoa entre ambas que pode paralisar o processo. Quem? Você. Se você cismar que não vai acontecer, vai acontecer. Mas quando acontecer, você não tem alegria para celebrar, porque usou todo o tempo da espera oprimido, em luto, fraco, doente, pensando em morte. Em Jacó, sabe o que nós vemos? Deus dizendo: tudo que eu falo, eu cumpro. Tudo que eu cumpro, vamos lá, tudo que eu cumpro, Então Deus está dizendo a mim, a você e a Jacó: está de pé o que eu falei, mas a maneira como você espera, aí é problema teu. Eu não posso intervir. Então ele entrou numa depressão profunda e não mais viveu, apenas existiu. E esse é o maior problema do século 21. E todos nós já passamos em alguma fração de segundos, minutos ou anos. Talvez tenha alguém que esteja vivendo isso agora. O hiato do tempo, aonde você está vivo, mas não sabe para quê. Onde você acorda todos os dias e não tem uma vida, é a vida que tem em você. Você vive para bater ponto, vive para varrer casa, vive para fazer comida. Não que essas coisas diminuam a vida, mas faz tudo isso sem propósito pelo qual você faz. Cozinha por cozinhar, anda por andar, vem por vir. E se sente triste dizendo: qual é o meu propósito? A maior quantidade de perguntas que eu ouço é: como eu faço para descobrir o meu
Porque a maioria das pessoas não vive, apenas existem. Foi assim que Jacó começou a viver. Agora diga para mim, José estava vivo, sim ou não? A palavra se mantinha de pé, sim ou não? Deus te trouxe hoje aqui para dizer, tudo que eu falei a seu respeito está vivo. Mas você parou de acessar porque considerou a espera uma sepultura e não um caminho. Vou falar de novo. Deus me manda te dizer, tudo que eu te falei está de pé. Muitas coisas já estão em pleno andamento e exercício, mesmo que fora dos teus olhos. Mas sabe por que você não celebra? Sabe por que sua vida é triste? Deus está dizendo, porque o cumprimento e a manutenção é minha, mas a maneira como você espera para ver é decisão sua. E você escolheu acreditar que não será mais pregador, que não será mais pastor, que não vai mais morar naquele bairro, que não vai mais tirar a carteira de habilitação, que não vai terminar o curso, que trancou a matrícula da faculdade para sempre, que não vai mais ser mãe, que não vai casar depois dos 40, que não vai superar o luto da viuvez, que não vai superar a síndrome do ninho vazio, que não vai vencer a crise de ansiedade, que não vai romper com a síndrome do pânico. Você sentenciou. O que Deus está dizendo é, quem deprimiu foi você. Eu não estou deprimido. Não, eu vou falar como Deus está mandando. Deus está dizendo, quem anda assustado é você. Eu continuo sentado no meu trono. Camila, eu não estou entendendo. Deus está dizendo, o problema é que você acha que as tuas circunstâncias impediram o meu mover. Você acha que a tua doença retirou a minha promessa. Você acha que teus traumas me deixaram escandalizado. Pois eu vou dizer como Deus está mandando. Ele diz, cuida da tua saúde, que a manutenção da tua promessa, quem cuida sou eu. Cuida da tua saúde, porque quem cuida dos teus dias no futuro sou eu. Cuida do teu presente, porque José está vivo e é governador de toda a terra do Egito. Mas Jacó não via. Não via. Não via todo aquele esquema, estratagema de José. Fome veio na terra, os irmãos subiram, José conheceu eles, mandou trazer Benjamim, Benjamim traz de volta, ele se revela, os irmãos choram, reconciliação, resiliência, sublimação, José arrebentando a boca do balão. Maravilhoso. Alguém pensa que ele está morto e ele é governador. Alguém pensa que ele está morto e ele é o segundo de Faraó. Alguém pensa que ele está morto e ele é a mente que livra o mundo da fome. Alguém pensa que ele está morto e ele é o maior administrador que a história antiga já registrou. Alguém pensa que ele não existe mais e é ele que vai alimentar quem acha que ele morreu. É bacana. Porque chega uma hora que quando você não acredita mais no que Deus falou, Deus pega a realidade para esfregar com carinho na tua cara. Que não é como você pensou, é como ele disse. Eu vou falar de novo. Não é como você pensou, é como ele disse. Essa palavra está permeando essa noite. Levanta a mão direita o mais alto que você puder. É a primeira vez que eu te peço isso, então faça com vontade. Se você veio aqui numa segunda-feira à noite, não foi para julgar a conversa fora, foi para ouvir Deus. Bota a mão esquerda na mesma altura. Quando eu disser 3, você vai botar a mão no ombro do vizinho. Mas não é assim a quebrada não, que tu não é ave. Quando eu disser 3, tu vai abrir os braços em volta dele e vai dizer para essa pessoa, vai ser como Deus disse, não como você pensou. É 1, é 2, vai ser como Deus disse. 3, e não como você pensou. Vai, fala para ele, vai ser como Deus disse. Vai ser como Deus disse, não como a tua depressão pensou, não como a tua síndrome do pânico pensou. Não será de outra forma. Será como... Quem celebra essa palavra, quem recebe essa unção de conquista, fala para 2, fala para 3. Vai ser como Deus disse. Não vai ser como você pensa agora. Vai ser como Deus disse. Vai ser como Deus disse. Tá vivo. Tá vivo. Aquele casamento está vivo. Você diz, não dá mais. Eu acho que o divórcio sai em 2025. E Deus está dizendo, não, em 2025 você vai conhecer o governo. Está vivo.
Camila, já estou avançada em idade, eu acho que não vai dar mais para eu tirar a carteira. E Deus está dizendo, pois eu vou te dar o carro, só para tu saber que a carteira é contigo, para você lembrar que está vivo. Deus vai pegar a realidade da parte que só Ele pode fazer e vai esfregar na cara da tua incredulidade. E só quem tem vontade de ver isso acontecer, diga, faz mesmo, Deus. Pode esfregar bem na ponta do meu nariz. Eu quero ver o cumprimento e a manutenção das tuas promessas. Traz, me dá acesso, me leva a pisar na terra da peregrinação dos meus pais. Me leva a acreditar, Senhor, no que a pastora Camila está falando. Me leva, Senhor, a ver o que o meu pastor pregou ontem. Me leva, Senhor, a caminhar sobre os passos daqueles que peregrinaram antes de mim, para que todos saibam através de mim que Tu és o mesmo. Tu és o Deus de Abraão, Tu és o Deus de Isaac, Tu és o meu Deus, o Deus da geração de Jacó. Então quando ele pensa que está morto, ele também morre. Mas quando ele descobre que está vivo, aí ele vai dizer no capítulo 45, se eu não me engano. Deixa eu só olhar isso aqui para não te falar besteira. É bem rapidinho, eu termino no 47. É isso mesmo. No 45, versículo de número 26, 27 e 28. E anunciaram a Jacó: José ainda vive e ele também é governador de toda a terra do Egito. Eu quero que você olhe para alguém e diga assim para essa pessoa: não só vive... diga assim para ela, não só vive, como é grande. É grande. Ei, meu Deus, eu estou crendo. Rapaz, eu estou pregando para mim hoje também. Eu senti uma autoridade, uma graça de Deus agora. Se eu fosse você, eu tinha dado glória, porque eu ouvi Deus falar isso comigo agora. Não só está vivo tudo que eu te disse, como é maior do que você pensou. É grande. E lhe anunciaram: José ainda vive e ele também é governador de toda a terra do Egito. Sabe o quão grande você pensou agora que eu preguei? Deus está dizendo: é maior. Agora, veja. Seu coração desmaiou, porque não os acreditava. Quando você passa a vida inteira ouvindo palavra, crê que Deus já fez o que você queria ver Ele fazer, mas você não viu Ele fazer diante dos seus olhos, mas Ele deixou pronto em algum lugar para você acessar. Sei nem se eu vou conseguir repetir, mas veja bem. Deus falou um negócio para Jacó, não falou? Desde então ele espera o cumprimento daquilo, sim ou não? Ele sabia que havia uma predileção de Deus sobre José, porque quando José conta o sonho lá no capítulo 37, o texto diz: repreendeu seu pai, mas guardava aquele negócio. Lembra? Então vamos lá. Deus fez uma promessa, igualzinho você. Eu não estou pregando dele não, estou pregando de você. Deus fez uma promessa, e desde então você vive para ver cumprido o que Deus te falou. Porque a maior alegria de quem tem uma promessa não é conquistar, mas é conquistar dizendo assim: foi Deus que fez. Não é? Você pode ter 1000 carros, mas se Deus falar assim, vou te dar um Fusca amarelo de bolinha preta e ele vai se chamar abelha. Rapaz, você pode ter Ferrari, enquanto não vier a abelhinha, você não vai ficar feliz. Porque a alegria do que serve a Deus não é ter, é saber que quem deu foi Deus. Essa é a alegria de quem serve a Deus. Você não quer que seu marido seja salvo, porque ele tem que ser salvo. Não, eu quero porque um dia Deus falou isso para mim. É assim, aí você vive por aquilo, ok? Então assim é Jacó. Recebeu a palavra, ele viu que essa palavra ia se cumprir sobre a vida de... Sobre a vida de... Só que quando ele pensou que estava prestes a cumprir a palavra na vida do filho, quem ele considera que sumiu? José. Quem ele considera que morreu? Deus vai pegar esse menino e vai cumprir tudo o que prometeu a Jacó. Porque não aqui agora, mas em casa você vai ver no versículo 1 do capítulo 37, que
De Gênesis 37 a 47, só se fala de José. Mas sabe o que está escrito no verso 1? E esta é a história de... Essa história aqui é de Jacó, escute. É de Jacó. Então o que ele pensa? Tudo o que Deus falou vai se cumprir em José, mas vai se cumprir diante dos meus? É assim que a gente pensa. Você pensa assim, eu vou ver. Aí você pensa, eu vou ver tudo que Deus falou. Só que você quer ver o processo e não o resultado. Você quer ver Deus honrando, quer ver Deus exaltando, você quer ver Deus curando, não é? Porque é peregrino, peregrino gosta de movimento. Só que aí o que Deus faz com Jacó? Qual é teu nome? Fala o teu, qual é teu nome? Qual é teu nome? Olha o que Deus faz com... Deus oculta de você o processo do que Ele está fazendo para botar você no processo. Porque você pensa assim, Deus vai agir no que eu quero. E Deus diz assim, para eu agir no que você quer, primeiro eu vou agir em... Aí Deus pega, escute, Deus pega José, leva embora. E enquanto o menino vai crescendo, se robustecendo, amadurecendo, fortalecendo, ficando inteligente, águia, preparando-se para ser governador, Jacó vai descendo, se oprimindo, arrasado. É aquele que carrega o maior poder daquilo que pregamos hoje aqui. Só que ele não sabe disso. Por que ele não sabe? Porque quem está no processo é ele. Quando você está no processo e não vê diante dos seus olhos o que Deus falou, não porque Deus não está fazendo, mas porque Ele decidiu fazer longe dos seus, não é para dizer para você que não vai acontecer, é para poder dizer que enquanto Ele trabalha lá, Ele também quer trabalhar aqui em você. Só que você pega esse tempo e de vez de fazer como seu avô Abraão, porque a mesma coisa Deus fez com Abraão. Só que por que Abraão não reagiu com o mesmo nível de depressão de Jacó? Porque o texto diz que Abraão ia fortalecendo a sua fé, dando glória. E o texto termina dizendo que Abraão morreu velho e farto de dias, feliz. Mas Jacó só viveu mais 17 anos depois desse dia. E aqui ele revela a tristeza dos anos. Como é que uma pessoa que vive 130 anos diz que viveu pouco, gente? Porque a vida não é contada por tempo, mas por significado. Quem já viveu um dia tão significativo que parecia que 24 horas foi, sei lá, um ano? Meu Deus, como eu fiz coisa hoje. Não é assim? Quando alguém faz aniversário, eu digo assim, olha, muitos anos de vida e muita vida nos seus anos. Porque quem tem de Deus uma promessa não pode só existir. Você tem que aprender a viver. E viver é um aprendizado. Por que ele diz pouco? Medida de pouco e muito é relativo. Às vezes o que é pouco para mim é muito para você. E o que é muito para você é pouco para mim. Porque medida de pouco e muito é relativo. Então vamos usar um sinônimo para todo mundo entender? O que Jacó está dizendo é: meus anos foram insuficientes. O que ele está dizendo? Eu sinto que eu estou prestes a morrer e eu não vivi tudo o que eu queria. Agora, aonde está a responsabilidade disso? Porque boa parte da minha vida eu não vivi como se eu ainda tivesse o que Deus me prometeu. Eu vivi como se tivesse morrido o que eu achei que era meu. Olha para mim, olha para mim. Deus te trouxe nessa noite, nesse encontro, para dizer que boa parte desse fardo, dessa dor, dessa tristeza, dessa ausência de propósito, está no comportamento que você desenvolveu de viver como se não tivesse promessas em andamento, como se não tivesse realidades acontecendo agora mesmo, mesmo que elas não estejam mais diante dos seus olhos. Está acontecendo e é grande. Mas esse comportamento de achar que Deus só trabalha quando você vê, está roubando de você a alegria de imaginar o que Ele está fazendo aonde você não vê. Por isso tanta tristeza. Por isso você acorda de manhã e não tem inspiração. Por isso você não consegue fechar nenhum ciclo da tua vida.
Você diz que vai começar a dieta na segunda, não começa. Diz que vai fazer academia e não faz. Você diz que vai começar uma vida devocional e não começa. Promete fazer uma campanha e não entrega. Por que, Camila, que isso está acontecendo? Porque você vive como quem precisa de um novo propósito, esquecendo-se que originalmente está de pé tudo que Deus te falou desde o dia que você ouviu pela primeira vez. Poucos e maus foram os meus dias. Vamos lá. E eu encerro aqui, fechei mesmo agora. Jacó viveu até aquele dia 130 anos. Vamos lá, quantos anos? Quantos anos? Jesus viveu quantos anos? Quem viveu mais? A nível de idade, sim. Mas se a gente falar que vida não é tempo, mas é significado, quem cumpriu melhor o propósito? Agora vamos lá. Jesus viveu 30 anos para cumprir o propósito, mas a gente só viu o cumprimento do propósito nos 3 últimos. Sim ou não? Camila, aquela carpintaria atendia o propósito? Atendia. Mas você via o que Deus estava fazendo naquela época? Não via. Era o filho da Maria. Como diz Eduardo, um homem de 30 anos morando com a mãe. Você está entendendo? Você imagina Jesus indo comprar pão na padaria. Estou parafraseando para você. E você sendo vizinho de Maria, dizendo: olha só, 20 anos não casa. Olha lá, vive aí. Gente, esquece. Vem para a realidade. Tu ia olhar de 30 anos. Imagina ele com 30 anos dizendo assim para você: eu sou o filho de Deus. Tu ia dizer: e eu sou o sobrinho. Você não ia acreditar. É um homem comum fazendo coisas, mas dentro dele está aceso o propósito. Veio ao mundo com um propósito. Durante 30 anos parece que a sua vida não cumpria nada relativo ao propósito. Venha comigo humanamente falando e não veja os 3 anos e meio finais de Jesus. Veja os 30 anos antes. Um homem comum, falando com gente comum, indo a eventos sociais comuns, sem realizar nenhum milagre. Quando ele tinha 12 anos ele pregou na sinagoga, tá? E depois, quando é que você ouviu de novo? Comum, vem pra realidade. Mas ele tá ali com uma rotina, acordando cedo, fazendo seus períodos devocionais, vivendo uma vida aparentemente mais rasa do que a de muita gente aqui. Se eu sou itinerante hoje nos dias de Jesus, eu ia passar por ele e achar que meu ministério era maior do que o dele. Afinal, eu viajo e tu tá em casa. Eu prego e tu tá na carpintaria. Cala sobre a série. Você tá entendendo, filho? 30 anos fazendo a mesma coisa. Agora você vê Jesus arrasado? Você vê algum momento da vida de Jesus extremamente deprimido? Você consegue ver fora do Getsemane Jesus suando ou tendo alguma coisa que aponte para uma crise de ansiedade? Tranquilo. Por quê? Porque eu sei que está vivo. Por que eu sei que está vivo? Porque eu estou vivo. E se eu estou crescendo, aquilo está crescendo também. E se o que Deus tem comigo é grande, tudo o que Deus vai usar para fazer o que Ele me prometeu é grande também. Agora vamos lá. 3 anos e meio finais. Sacudiu o mundo ou não sacudiu? Judeia, Samaria, os confins da terra, sim ou não? Esquece, Jesus quebrou tudo. Ele não quebrou sua banca não, Ele quebrou tudo. Faz um som de revolução. Faz um som de revolução. Vamos sair dos 30 anos, entra agora nos 3 anos e meio finais, vai. Pega um órgão pesado, vem, revolução. Um homem comum entrando num casamento, a mãe dizendo: acabou o vinho. O que eu tenho com isso? Não é chegada a minha hora. Aí ela diz: faz o que ele mandar. Ele diz: pega as águas, pega a talha, enche, bota água. Já chega transformando água em vinho. Aí você diz: demorou. Não demorou, só acessou. O tempo do acesso chegou. O tempo do acesso chegou. Ele andando, de um lado vem o povo cantando morte fúnebre. É o filho da viúva de Naim. De um lado vem eles dizendo: por que te abates, ó minha alma? E
E do outro vem Jesus. Som da festa vai soar. Toca no esquife que levava o corpo morto do filho da viúva de Naim. E o menino levanta. Oh meu Deus, 3 anos e meio apenas. Vem ele andando por cima das águas. E os discípulos dizendo: é um fantasma. Ele diz: calma, não tenham medo, sou eu. Andando por cima das águas, vento forte, o mar bravio. Quando ele bota o pé no barco, a tempestade acalma, o mar fica em bonança. Outro dia, acordam ele de dentro do barco, outra tempestade. Jesus, levanta, não te dá que nós pereçamos. Ele levanta mal-humorado, porque atrapalharam o sono dele. Vai para a poroa do barco e diz: mar, aquieta-te, vento, acalma-te. E os discípulos: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Durante 30 anos eu não vi esse homem, mas nos últimos 3 anos e meio ele virou minha vida do avesso. Ele me mostrou o que eu nunca vi, ele me fez acreditar no que eu nunca acreditei. E aí João vai dizer: nele estava a vida, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Sabe qual é o propósito da tua vida? Jesus. Sabe qual é a razão da nossa vida? Jesus. Sabe quem é o amor da nossa vida? Jesus. Viva por Ele e você encontrará o propósito. Viva para Ele e você vencerá a tristeza. Jesus. Eu vim não para que tenhas dias, não para que tenhas anos. Eu vim para que tenhas vida e a tenhas em abundância. Jesus está dizendo: eu sou a tua vida. A vida que você procura sou eu. Meu Deus, eu vou repetir. A vida que você procura sou eu, diz o Senhor. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Volta a falar comigo, volta a falar comigo, volta a andar comigo. Quem quer fazer uma oração, dá um salto dessa cadeira. Eu quero falar com Ele, eu quero lembrá-lo que a minha vida é dele, porque é dele, por Ele e para Ele, dele, por Ele e para Ele, dele, por Ele e para Ele. Se me tira Ele, eu não sou mais nada. Se me tira Ele, eu não sei mais nada. Se me tira Ele, me tira a vida. Se me tira Ele, me tira o propósito. Se me tira Ele, me tira esperança. Mas se eu tenho Ele, eu tenho vida, eu tenho abundância, eu tenho propósito. Levante a tua mão e grite o nome dele: Jesus, Jesus. Eu vim aqui por causa do Senhor. O Senhor é a minha vida, é o fôlego dos meus dias. Adore a Ele, adore a Ele. Vamos adorar a Jesus agora mesmo. Agora mesmo, eu oro depois. Adore a Ele.
enchido de glória, de aleluia. Não cesse de adorá-lo. Veja, se você puder, tire essa semana para ruminar um pouco mais desse texto, haja vista que ele falou tanto comigo, contigo. Porque de Gênesis 37 até Gênesis, penúltimo versículo do 45, você vai ver a narrativa histórica que é contada até lá. E o texto diz, essa história é de Jacó. Então, no processo da história de Jacó, até Gênesis 37, ele ainda é chamado de Israel, que era o nome da sua promessa, daquele encontro que lutou com Deus e venceu. Agora tu não se chamarás mais Jacó, agora tu te chamarás Israel, que é o nome que todo hebreu carrega. Israel. Confirmação da promessa realizada. Só que quando ele pensa que perdeu José, você vai ver então, de Gênesis 38 até o 45, mencionando muito mais Jacó e não mais Israel. O texto não diz isso, é só uma impressão minha que eu quero compartilhar com você. Imagine que você não é mais chamado por esse nome, mas agora você faz questão de ser chamado pelo nome que Deus te deu. Imagine que um amigo seu sabe disso e você está dizendo olá, e a pessoa diz assim, oi, tudo bem, como você chama? Eu sou Israel. E em dado momento da conversa a pessoa diz assim, como vai seu Jacó? O amigo vai dizer, Jacó não, Israel. E o próprio vai dizer, olha, agora eu tenho que obedecer, Deus falou que meu nome é Israel. É igual quando ordena alguém ao ministério na igreja e a gente sempre chama a pessoa pelo nome, mas depois a pessoa vira pastor, aí você fica, forçando para tentar lembrar daquilo. Desculpa, aí chama o cargo da pessoa, mais ou menos isso. Então agora é Israel. Só que quando ele acha que ele perdeu tudo, você vai ver de Gênesis 38 até o 45, muito mais vezes Jacó, 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 Jacó. Só que depois que contam para ele, papai, José vive, é governador do Egito, o coração desmaia. Aí os filhos pegam a realidade, que é o quê? Vaso de ouro, vaso de prata, muda de roupa, trigo, pão, leite, uva passa, vinho, que é para ele ver no tempo de fome. A gente só podia ter isso se a gente tivesse tido com o governador, e o governador é José. Aí o texto diz que ele vê aquilo e ele crê. Lembra quando eu falei que Deus vai esfregar a realidade da promessa na incredulidade da nossa cara? É disso que eu estava falando. Aí trouxe, ele viu. Não pelo que ouviu, mas pelo que viu, ele creu. Porque Deus vai tocar em todo o trauma que mexeu na tua fé. Quando Jacó parou de crer, ele parou de crer, porque ele viu uma túnica cheia de... Aí aquilo traumatizou a visão. Como ele agora não crê mais no que ouve, Deus também vai trazer algo para restaurar a sua... Ele ouve e não crê, mas quando ele vê, Deus vai tocar em todas as áreas que o inimigo quis destruir. Todas elas. Aí, ele vê. Quando ele vê, ele crê. Aí olha o que ele vai dizer. E disse Jacó, basta, eu irei e verei o meu filho antes que eu morra. Ué, mas tu não disse que já estava morto? O que eu falo quando eu estou em depressão não se escreve. Está viva a promessa. Aí ele diz, eu vou, e eu vou ver. Aí ele se arruma todo e vai com todo mundo ver. Aí quando ele está chegando próximo do Egito, José fica sabendo que ele está chegando e manda uma carruagem buscar. Só que José está tão ansioso que não aguenta esperar trazer o pai. O texto é lindo, parece filme. O texto diz que ele mesmo pega um cavalo, monta, dá o trote, vai de encontro ao pai. O pai já tem 130 anos. José ainda é um adulto jovem. Sabe o que José vai fazer? José vai sair de cima do cavalo e vai se pendurar no pescoço do pai. Deus está mandando eu dizer para você, tudo que você achou que perdeu está tão vivo que não vai nem conseguir esperar você ir. É ele que vai vir ao teu encontro, vai pular no teu pescoço. Quando José pula no pescoço de Jacó, o texto diz que o velhinho não cai não, o velhinho sustenta. Porque ele é a geração do Deus o Deus que aguenta, o Deus que sustenta, o Deus que mantém. Está no texto em casa, tira essa semana. Em casa o texto diz que José ficou pendurado igual criança. Pendurou, tirou o pezinho do chão
e pendurou no pescoço do coroa. E o coroa de pé estava, de pé ficou, porque ele disse: eu irei e verei. Aí ele chora. Parece filme, cara, mas é Deus. Deus é o melhor diretor, é o melhor produtor. Chora. Aí ele, dali pra frente, escute, dali pra frente, você não vai ler mais Jacó, vai ler pouco Jacó. O que você vai ler muito agora? Parece até, a impressão que eu tenho, isso sou eu que estou falando, é que quando ele pensa que está morto e alguém diz: ô seu Israel, ele diz: Israel não, Jacó. Essa é a impressão que eu tenho. Mas depois que ele já está agarrado em José, aí parece que alguém diz: ô Jacó, ele me respeita, Israel. É a impressão que eu tenho, porque até aquele dia era Jacó, Jacó, Jacó. Mas depois daquele dia, Israel, 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 aquele que luta com Deus e vence, aquele que luta com Deus e vence, aquele que luta com Deus e vence, príncipe, príncipe, príncipe. Contudo, ele disse a Faraó: foram poucos e maus, para que eu e você soubéssemos que qualquer um aqui pode ser portador de uma grande palavra de Deus, mas se você não se comportar adequadamente no processo da espera, sua vida vai abastecer muitas vidas, mas você vai se sentir vazio. Olhe para mim. Deus não quer que seus dias pareçam poucos, insuficientes e, além de tudo, ainda pareçam maus. Olhe para mim, que isso aqui é muito sério. Eu ouvi isso do bispo T.D. Jakes uma vez e nunca mais esqueci. Myles Munroe também disse isso. Ele disse assim, eles disseram assim: eu não quero morrer cheio, eu quero morrer vazio. E o auditório tomou um susto, porque todo crente diz, né, eu quero ser cheio. E ele continuou e disse assim: eu quero morrer com a certeza de que eu entreguei tudo, de que eu vivi tudo. Que sejamos, eu estou declarando algo em fé aqui, quem tem ouvidos ouça, que sejamos velhos, fartos de dias, daqueles que quando a família, a gente já tiver com quase 100 anos, vier orar para Jesus curar a gente mande todo mundo calar a boca e dizer: não ora não, que eu já estou vendo a mansão e é para lá que eu vou, eu estou cansado. Eu quero que assim seja, que assim, eu posso ouvir um amém ou você está desligado? Que você veja seus filhos, que discipule seus netos, e que os cabelos brancos e todas as doenças concernentes à idade não roubem de você a alegria de viver uma vida plena. Que você seja como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Eu vim profetizar sobre a sua velhice, eu vim profetizar sobre o seu futuro. Na sua velhice você não vai chorar o amargo de não ter vivido. Que desça sobre você a unção de Josué e de Caleb nesta noite, uma unção de conquista até os últimos dias da sua vida, porque a palavra do Senhor diz: na velhice ainda darão os seus frutos, ainda darão os seus frutos. Eu profetizo, Isaías, sobre a tua vida: os jovens se cansarão, os mancebos cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eu estou sentindo a unção de conquista aqui. Fecha o corredor, dê a mão pro vizinho, vai. Fecha o corredor, dê a mão a alguém agora, vai. Dê a mão para alguém aí agora. Olhe para ele, chame ele assim, ó: oi peregrino. Fala, oi peregrino. Sacode ele e diz: tu ainda vai andar muito, tu ainda vai orar muito, tu ainda vai pregar muito, tu ainda vai expulsar muito demônio, tu ainda vai ver muita promessa cumprida. Sacode ele e diz: vai peregrino, não para peregrino.
Você não vai parar. Acende, Senhor. Agora descansa, descansa. Recupera o fôlego. Recupera o fôlego. Você não vai parar. Eu sou Jesus. Não aplauda, não aplauda, não aplauda. Poupa o fôlego, peregrino. Eu estou ministrando uma unção sobre a sua vida. Ela está sobre a minha vida. Pode soltar a mão do teu irmão. E eu não recebi essa unção de Cora Coralina. É que tem mais chão nos meus olhos do que cansaço em minhas pernas. Não. É bom, mas não é dela. Eu recebi e você recebeu. Daquele que disse: não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou teu Deus. Quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Quanto aos rios, eles não te submergirão. Se passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Diz o Senhor. É dele que nós recebemos. Não tenha medo. Ei! Deus está me mandando pregar para viajantes, para peregrinos em terra estranha. Ele está dizendo: diga aos meus peregrinos: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os ferrolhos de ferro, arrebentarei os cadeados e as portas de bronze. Não temas, não temas. Movimenta, peregrina, caminha. Eu quero orar agora. Estou ansiosa para fazer essa oração. Ei. Ai, Camila, cala a boca que eu quero ir embora. Quem está te pedindo? Vaza. Agora não, Camila, eu vim para peregrinar. Eu não posso sair daqui sem o que eu vim buscar. Eu vou sair. Já pregou, já recebi. Então deixa eu te falar uma coisa. Falar de Deus é uma coisa. Falar com Deus. Vamos falar com Deus agora. Junta a mãozinha, vem fazer uma oração comigo. Depois dessa oração, quem tiver se afastado dos caminhos do Senhor, vai voltar para o caminho hoje, agora mesmo. Não, Camila, é que eu venho na igreja, mas eu já me desviei há muitos anos. Não se desviou há tantos anos a ponto de esquecer o caminho, porque você está aqui. Então você vai voltar a caminhar nesse caminho. Não, Camila, você não está entendendo. Eu venho porque eu gosto, mas eu tenho um monte de coisa para largar. Quando eu parar de beber, quando eu parar de fumar, quando eu parar disso, quando eu casar, quando eu isso, quando aquilo, quando eu terminar a faculdade, quando eu me aposentar. Ei! Você é peregrino. Você caminha e no caminho você conhece o noivo, o marido, a libertação. Ok? Jesus não disse para ninguém: se arruma e vem. Ele disse: vinde a mim. Os que são cansados, sobrecarregados, oprimidos. Ele não disse: eu vou te dar uma surra. Ele disse: eu vos aliviarei. Então nós vamos orar agora. Senhor, abre o caminho porque eu vou passar. Se a mata estiver fechada, bota na minha mão a espada e vai adiante de mim. Fecha os olhos, curva a cabeça. Apresente para Deus todos os lugares fechados, todas as geografias de imobilização, todas as áreas espirituais que estavam travadas até hoje. Camila, tem uma trava na minha vida devocional. Coloque isso agora. Senhor, eu não estou conseguindo executar as disciplinas espirituais e eu quero acessar o lugar que o Senhor me deu por direito. Se eu fosse você, eu fechava os olhos, curvava a cabeça e tentava fazer oração. Unção de conquista. Vai, unção de conquista. Esse direito é seu. Eu repreendo agora toda a acusação da sua mente. Tudo aquilo que diz que você não pode orar, que você não pode falar com Deus, no nome de Jesus, caia por terra agora. Fale com Ele. Fale com Ele agora. Fale com Ele.
Não importa quanto você bebeu nesse final de semana, fale com Ele agora. Não importa quais séries você acompanhou e não deveria ter acompanhado, fale com Ele agora. Fale com Ele independente disso. Fale com Ele apesar disso. Fale com Ele apesar de si mesmo. Fala para Ele: Senhor, apesar de mim mesmo, eu estou aqui porque eu não tenho para onde ir. Eu só tenho vida quando o Senhor entra na minha vida. Eu só tenho rumo quando o Senhor me dá direção. E as coisas só passam a fazer sentido quando eu sinto a Tua presença. Nessa noite eu quero pedir: toca na minha mente. Agora vai botando a mão na cabeça. Ministre o pedido sobre você. Senhor, toca na minha mente e me dá clareza do que eu tenho direito. Tira de mim o sentimento de rejeição, de abandono. Coloca em mim o entendimento das promessas que Tu fez a Abraão. Me dá clareza que Tu é fiel para cumprir como fez com Isaac. E coloca em mim a partir de hoje a certeza de que eu posso acessar, por você ser o Deus de Jacó, aquele que sustenta, aquele que mantém, aquele que não desiste de mim no meu primeiro erro, aquele que não deixa de me dar mais uma chance porque eu já queimei as outras. Não, hoje eu quero te pedir arrependimento sincero, quebrantamento verdadeiro. Ativa meu senso de urgência espiritual, me dá desejo de amar a disciplina, vontade de amar o conserto. Quebra a rotina da desgraça, quebra a rotina do tédio, quebra a rotina de tudo aquilo que vem para me destruir. Organiza as minhas emoções e me dá a consciência de que eu sou peregrino e que sobre mim há uma unção de conquista, e que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é comigo. Bote a mão no coração, bote a mão no coração, em nome de Jesus. Pai, eu oro ao Espírito Santo agora em nome de Jesus. Enche os nossos corações da certeza da Tua palavra, e que a partir de hoje eu faça o que fez Israel quando disse basta. Para todo dia que foi considerado pouco, para todo dia que foi considerado mal, nós damos um basta hoje. Ore comigo, ore comigo, ore a Deus comigo. Senhor, em nome de Jesus, hoje, agora, eu dou um basta. Se você tem fé para isso, diga assim comigo: basta! Diga bem forte, diga basta! Nós damos hoje, Senhor, um basta. Em todo ciclo desgraçado, a todo sofisma do diabo, a toda mentira satânica que me convenceu, a toda falácia do inferno que encontrou lugar na minha mente, eu queimo agora no fogo da glória do nome de Jesus. Novo entendimento, metanoia. Faça-me voltar a ser aquele menino que ouvia as Tuas promessas, aquele homem, aquela mulher que acreditava em tudo que o Senhor falou. Eu posso não estar vendo agora, mas eu sei que está acontecendo. Por isso eu dou um basta. Diga, por isso eu dou um basta. Senhor, confirma o meu basta. Apoia o meu basta. Abençoa a minha iniciativa. Levanta a mão, assim, ó, de pedinte, e aumenta a unção de conquista, em nome de Jesus. Fecha a mão, diga amém. Assim como estamos, nessa mesma reverência. Ai, Camila, eu não estou sentindo nada. Rapaz, unção é pela palavra. Antes que janeiro se encerre, você vai romper com áreas que você não rompeu no ano de 2024 inteiro. E em dias, eu não estou falando porque eu quero, eu estou falando porque eu estou debaixo de uma autoridade profética. Em dias, eu disse em dias, você vai realizar coisas que em meses você não conseguia. Em dias,
Você vai acessar pessoas, vai acessar lugares, vai acessar regiões espirituais. Meu Deus. E você não vai terminar seus dias dizendo poucos e maus. Você vai terminar seus dias dizendo: Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, eu estou pronto. Agora, se você está aqui e se afastou e teve consciência disso pela palavra, pela oração, eu vou contar de 1 a 3 agora, e só vai levantar a mão quem reconhece que se afastou e não deveria ter se afastado, que como Jacó tropeçou, mas hoje você volta ao lugar de conquista, porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então eu não sei como você está e o que você tem que resolver. Eu só sei que você só vai resolver lá, depois que resolver aqui. Primeiro o reino do céu e sua justiça, e as outras coisas é aqui e é agora. Camila vai fazer o apelo? Não, eu estou exausta. Estou fazendo o apelo há mais de 1 hora e 40 minutos. Agora é convite, e eu não vou pregar para quem já conhece a voz de Deus. Deus falou com você? É noite de concerto. Você sabe que o cumprimento é com Deus, mas o basta é com você. Então quando eu disser 3, honre a oração que você acabou de fazer e vá ver a tua vitória no caminho de Deus. Reconcilie com Jesus hoje. Tenha seu nome escrito no livro da vida ainda hoje. Camila, reconheço que Jesus é meu único Salvador. Reconheço que preciso me consertar com Ele. Creio na vinda dEle, não quero que Ele volte como eu estou. Quero restaurar minha aliança hoje. No 3, se você é essa pessoa, você vai levantar a mão. Não, Camila, eu sou de uma igreja aqui perto, mas eu quero receber oração também. Posso levantar a mão? Não! Essa oração agora é só para quem reconhece. Camila, eu sei que é comigo. Se você sabe que é com você, 1, não vamos orar porque já oramos. 2, a palavra já está em você, e o que é seu é seu. Se você quer acessar. 3, reconheça Ele agora. Levante a sua mão. Mantenha a mão estendida, eu quero te ver. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 54, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, não abaixa a mão. 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, meu Deus, 93, 94, 95, 96, 97, 97, 97, 98, 99. Mais alguém? Estende bem alto. Camila, faltou eu. Se faltou você, faz assim com a mão. Camila, eu não levantei na hora que você falou. Estou levantando agora. Faz assim. Estou levantando agora. Aí nesse canto que está sacudindo, está levantando agora. Está levantando agora. 100, 101, 101 vidas decididas ao lado de Jesus. Senhor, perdoa os seus pecados, enche eles de alegria, escreve o nome deles no livro da vida. Como igreja nós te pedimos, cumpre o que tu disseste que faria, que é tudo que dois de nós ligássemos na terra seria ligado no céu. Nós ligamos o perdão dos seus pecados e a
salvação das suas almas, desde agora, para sempre, em nome de Jesus. Diga amém.